Deixa eu contar um negócio legal para vocês. Chegou um aniversariante aí. Olha só, um aniversariante de ontem, não foi, Helder? Helder, ontem foi aniversário dele, ele fica quietinho. Ele não conta que é aniversário dele. Mineiro, você não faz isso com a gente. Eu tenho bola de cristal. Parabéns, querido amigo. Sinto um abração com carinho. Você é muito amado, tá? Muitas construções felizes. Geminiano forte, né? Da gema. Da gema. Aniversário do Helder ontem, gente. Ele fica quietinho. Eu descobri pela minha bola de cristal. Né? Então, só para a gente dar um parabéns aí para ele para começar. Parabéns, Helder. Parabéns. Obrigado, Marcos. Parabéns, Helder. Obrigado, Luiz. Eu queria fazer uma surpresa, amigo. Por isso que eu falei que queria falar contigo. Aí, quando chegasse aqui, eu ia fazer uma surpresa, né? Para você sempre toca flauta transversal para gente, né? Então, eu falei, não, vou fazer uma surpresa para ele. Quando chegar, a gente dá um parabéns aqui especial para ele. Aí eu até pensei em alguma música assim para cantar, mas aí pensei, talvez, qual que você gosta, Helder? Vamos cantar uma musiquinha aqui para você. Aquela, você gosta daquela Onda no Mar? Tem alguma em especial? Onda no Mar nossa, Onda no Mar, ela é muito boa. Então vamos juntos, gente, para começar a nossa partilha da beleza, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como no indivíduo infinito. Tudo que se vê não é qual é o que a gente viu um segundo. do muda o tempo todo. Não adianta fugir, nem mentir para si mesmo. Agora há tanta vida lá fora e aqui dentro sempre Como que ele onda no mar. Parabéns, amiga. Ô, gente. Obrigado, que legal. Essa música, assim, é meu autorretrato nesse momento que eu estou vivendo aqui. Obrigado. É aniversário do Helder? É, querida Ju, foi ontem, mas eu aproveitei hoje para fazer a festa. Uma poética volta ao sol, querido. Felicidades. Agora vocês me escutam. Né? Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Zizi, Flora, Milena, Marcelo, Luiz, Helder, a Ganfi, a Marta, Matheus. Olá, olá. Estamos aqui, querida Ju, querida Flora, a gente tem um monte de perguntas, questões, o pessoal já está chegando, tá? Tem um pessoal que vai chegar daqui a pouquinho, mas a gente levantou, assim, alguns materiais escritos para perguntar para vocês, para confirmar se são essas mesmas as construções que são do TIE, ou se vocês teriam algum ponto a compor, para a gente poder escrever, inclusive, né, a gente está organizando ali do seminário, vocês são muito bem-vindas a compor também, a gente não organizou os grupos ainda, que nós estamos sistematizando cada uma das vivências, para depois fazer essa construção da escrita, tá? Aí, o que eu pensei? A gente organizar a dinâmica de grupo, apresentar para vocês o material, e a gente já entrar na questão das perguntas, e confirmar com vocês e dar um feedback. Eu acho que, Ju, seu áudio está bom, aí fica dando agradecida. Aí a gente fazer as perguntas e trazer também já um feedback para vocês. É que essa escrita é um pouco já desse feedback, porque já tem pontos que nós levantamos e queríamos confirmar. Tudo bem? A gente começar assim? Podemos organizar o cronometrista, só para a gente poder ver o tempo e tal? Seria muito bom se alguém puder assumir a cronometria? Alguém poderia? Helder? Agradecida, querido amigo. 5 minutos, gente? Pode ser? Só para poder apresentar o material. E se precisar de mais, você fala. Depois, de 3 a 5, a gente poderia organizar. Tudo bem? Sim? Tá, beleza. Então, eu vou começar aqui a partilha já. Vou compartilhar a tela, pode ser? Aí eu vou perguntar, alguém gostaria de ler?
Se alguém não puder, eu posso, tá? É só para a gente poder se organizar. Vocês conseguem ver certinho aqui na tela? Bom, deixei em aberto. Se ninguém quiser, vou ler, então, já para acompanhar. Se alguém quiser pegar em algum momento, é só levantar a mãozinha, tá bom? Alguém gostaria? Não? Tá, então vou lá. Só para a gente organizar nosso tempo. Então, o Instituto Thier é uma vivência em escola de educação democrática e humanizadora, localizada em Ilhabela, no litoral do norte de São Paulo, que articula aprendizagem viva, autonomia, convivência comunitária e sustentabilidade. Filosofia em princípios. O Instituto Thier trabalha a partir de valores construídos coletivamente pela própria comunidade escolar. Respeito, solidariedade, humildade, honestidade, responsabilidade, coletividade, autoconhecimento e sustentabilidade. Se tiver algum ponto depois, tá, gente, que a gente não tenha trazido corretamente, por favor, a ideia é a gente fazer o mais focado mesmo, porque estamos falando do projeto lindo que vocês desenvolvem, e a nossa ideia é constituir a partir daí, tá? Então, a escola se organiza em forte inspiração em educação democrática, pedagogias libertárias, aprendizagem experimental, horizontalidade nas relações, participação ativa das crianças, vínculo entre comunidade, natureza e escola, e o próprio Instituto afirma que a horizontalidade permeia cada decisão e interação, buscando abolir hierarquias tradicionais para fortalecer corresponsabilidade e autonomia. Organização pedagógica. Entre as práticas pedagógicas aparecem o livre brincar, musicalização, oficinas, corpo em movimento, rodas de diálogo, projetos interdisciplinares, convivência coletiva, alimentação como prática educativa, e a alimentação é compreendida como parte da formação humana, integrando cuidado, convivência e consciência coletiva. Dispositivos sensibilizadores. O Thier utiliza o conceito de dispositivos sensibilizadores, experiências que favorecem escuta, criatividade, expressão e vínculo humano. Entre eles, ateliês, arte, movimento corporal, brincadeiras livres, musicalização, experiências coletivas e inspirações pedagógicas. A escola dialoga com a referência na educação humanizadora e democrática, aproximando de autores e práticas como Paulo Freire, Celestin Freinet, educação comunitária, pedagogias participativas, cultura da autonomia. Estrutura e comunidade. O espaço está localizado em uma área cercada pela natureza, no bairro de Cocaia, em Ilhabela, buscando a integração entre o ambiente natural e a aprendizagem. A proposta envolve participação intensa das famílias, gestão compartilhada, vínculos comunitários, construção coletiva do cotidiano escolar. E aí vem a equipe pedagógica. Gente, eu não sei se foi todo mundo, tá? Eu tentei trazer, vocês ajudam. Eu peguei todos os dados que tinha sobre vocês para trazer. A Flora Albuquerque, o Fósforo Quadros, a Lígia Ferreira, a Serena Correia, a Ju Campos, Carlos Nasser, Nicolas Tilber, Isabel Parra, Mara Nasser, Juliana Macedo, Mona Lisa Fleming, Tami Freitas, Luiz Mioto, Helena Zacarias, mas eu não sei se estão todos ainda, eu fiquei na dúvida, mas eu firmei para ver assim, bom, a gente vai confirmar. Até que isso é só um adendo, tá, gente? É que a gente quis, assim, pelo menos o meu intuito foi reforçar os tutores também. Então, foi por isso. Informações adicionais, institucionais. Fundação, 2016, natureza jurídica, associação privada. Atua em educação infantil, ensino fundamental, atividades culturais e recreativas. E a relação com a educação humanizadora, o Instituto Thier dialoga fortemente com movimentos contemporâneos de educação integral, redes comunitárias, aprendizagem cooperativa, cultura democrática, consciência crítica, sustentabilidade socioambiental, e sua prática aproxima escola, território, efetividade, autonomia e participação social em uma perspectiva bastante aliada às experiências brasileiras da educação humanizadora. Aí vem os relatos de observação no Thier. Quem fez essa construção aqui foi a Luana, a de cima fui eu, que organizou esses dados. Aí veio, que ela até escreveu embaixo. A escola possui espaços de aprendizagem aconchegantes, harmônicos e bem organizados, de acordo com as necessidades das crianças, conta com ateliê, biblioteca, cozinha livre, acesso e uma expressiva área verde, como riacho, horta, árvores e galinheiro. Gente, a galera ficou encantada com a natureza aí, tá? Eu tenho que dizer que isso aí foi uma alta colocação. A Luana, ela não pôde estar hoje, então
eu estou já lendo por ela também, porque ela já tinha deixado a escrita dela para poder falar, tá? A alimentação é saudável e diversificada, sendo oferecida diariamente por uma dupla de famílias, demonstrando organização e participação contínua da comunidade. A escola também trabalha com separação do lixo, incluindo a divisão dos resíduos orgânicos, para alimentação dos animais e para compostagem. Processo... Sim, querida Ju, quer trazer alguma questão? Ou quer esperar eu terminar? Tá. Para a compostagem, processos gerenciados pelas próprias crianças que dão o devido destino aos resíduos. Da mesma forma, toda a organização da escola conta com a participação ativa dos estudantes por meio de grupos de responsabilidades fortes e atuantes como GR Visitas, GR Assembleia, GR Jogos, GR Manutenção, GR Natureza, GR Tecnologia e GR Jornal. Esses grupos são definidos em assembleias por todos, de acordo com as necessidades e o contexto. Destaca-se que a participação não é obrigatória e que os grupos se reúnem uma vez por semana. Além disso, a utilização de diversos outros dispositivos e metodologias ativas, como grupo de estudos, tutorias, roteiros de estudo, rodas de conversa, direitos universais e adquiridos, conselho gestor, entre outros. A rotina inicia com o planejamento do dia, no qual as crianças reservam espaço para o seu tempo livre. Não há um recreio comum para todos, o que demonstra respeito e atenção ao planejamento individual e ao processo de individuação, sem a intenção de padronizar as crianças. Ao mesmo tempo, são respeitadas as necessidades individuais, enquanto se incentiva a socialização, com destaque para o trabalho de humanização, construção e integração de valores de todas as atividades, decisões e relações, bem como o trabalho de resolução de conflitos. Dentro dessa perspectiva, a escolha de temas e dos grupos de estudo dos quais participarão também é feita pelos estudantes, respeitando inclusive seus grupos de amizade, sentimentos e bem-estar, incluindo-se ainda as rodas de avaliação semanal, que funcionam como exercício de empatia, respeito, humildade e honestidade. Há reuniões pedagógicas semanais nas quais os educadores salientam a importância da consciência pedagógica acerca dos objetivos e dos resultados que se deseja alcançar, com cada dispositivo e a medida adotada. Dessa maneira, a equipe consegue construir um caminho comum e aliar as formas de lidar com cada situação. Também é ressaltada a importância de que todos os educadores desenvolvam habilidades de comunicação e competências socioemocionais para resolver conflitos e lidar com diferentes pontos de vista entre si. Eu acredito que a Mariana também colocou materiais escritos aqui, porque ela se comprometeu em organizar, também tem aqui. A Escola Thier foi fundada a partir da indignação e do desejo de educadores que querem viver em uma educação mais condizente com suas concepções pedagógicas, saindo da mecanicidade e da falta de sentido, que era trabalhar em uma escola voltada apenas para conteúdos e memorização, passando por vários estudantes sem considerar seus processos individuais. É uma escola organizada em grupos de estudo, GE, grupos de organização, GO, e grupos de responsabilidade, GR, e tutorias coletivas. Os grupos de estudo são organizados por afinidades entre os estudantes e pelo nível de autonomia nos estudos. Eles recebem roteiros semanais ou quinzenais para seguirem seus estudos, contendo conceitos, exercícios e também indicações de leituras em livros didáticos. Os GR são grupos de responsabilidade que se organizam e pensam ações acerca de um tema ou necessidade. Por exemplo, o GR Cartinha Pokémon é responsável por pensar como será feita a troca de cartinhas. O GR Natureza pensa nos cuidados com o ambiente ao redor, como a composteira e as galinhas. E o GR Assembleia é responsável por organizar as assembleias onde serão tomadas as decisões coletivas. A escola preserva muito os espaços de diálogo, escuta e tomada de decisões coletivas, garantindo sempre a construção conjunta nas assembleias, no GR, no GE e nas tutorias. Existem tutores responsáveis por orientar os estudos e os percursos dos estudantes. Os GO são os grupos de organização que se dividem de acordo com os espaços a serem organizados e as demandas existentes. Cada criança realiza sua tarefa com muito empenho e concentração. Por exemplo, juntar tudo que está espalhado pelos espaços, arrumar as almofadas dos sofás da biblioteca, levantar as cadeiras e limpar o chão. Existem materiais e espaços que só podem ser usados e ocupados junto de um adulto responsável, como o armário, território do brincar, que contém várias caixas com materiais diversos para construir brincadeiras ou experiências, e também o rio, onde só se pode tomar banho quando há um adulto acompanhando.
Há fichas de avaliação com critérios bem especificados, como a ficha em que vai sendo marcada quem cumpriu os combinados. Aqueles que cumpriram os acordos vão adquirindo direitos e votos de confiança, sem precisar mais receber checagens constantes. Por exemplo, quando as crianças comem, elas mesmas lavam as louças, secam e guardam, recebendo depois a checagem para estarem liberadas. A equipe conta com uma reunião semanal, no qual dialoga sobre as estratégias para o desenvolvimento integral de cada estudante. Todos os dias, uma família oferece o lanche, sendo essa uma das formas de garantir a participação ativa nas famílias da escola. Dentro do planejamento, existem espaços e tempo de brincar livre, em que, após algumas tarefas, as crianças podem ficar tranquilamente pelo gramado. Tudo ocorre dentro de uma grande harmonia. Então, foi essa organização que a gente fez o levantamento da construção, tá? A Mariana trouxe aqui também, que eu vi. Então, a gente conseguiu integrar esses materiais para poder trazer para vocês, assim, a nossa visão frente ao que nós vimos dessa construção, e depois tem as perguntinhas. Mas eu gostaria, se vocês puderem falar agora, né? E depois a gente trazer já as perguntinhas, ou como vocês preferirem, tá bom? Vou parar a apresentação para ver vocês. Você vai, Ju? Posso. Depois você vai também. Oi, Zi, obrigada, que bonito ler, né? Poder enxergar através dos olhos de vocês como foi, né? Como vocês sentiram essa vivência do TIE. Eu tenho algumas alterações em relação ao corpo docente, mas eu posso te passar depois. O corpo docente está um pouco distinto hoje do que esse que você tem. Acredito que tenha visto no Instagram ou nas redes e está um pouco desatualizado, ou no manual. E eu também traria aí, para somar, algumas outras referências de inspirações pedagógicas, né? Para além dessas que já foram citadas, acho que a gente tem um estudo profundo do Anton Makarenko também. Acho que a gente tem um estudo do Rudolf Steiner também, né? Ali como a transição da educação infantil para o TIES iniciação, tem um tanto de um olhar antroposófico. Acho que Rubem Alves é uma grande referência para nós também. Na questão da autonomia, da observação, dos registros, Malaguzzi também, do Reggio Emilia, né? E acho que na alfabetização, Emília Ferreiro, a gente também traz bastante para dentro do chão da escola do TIE. Fló, tem mais alguém que você acha que a gente... que são fontes, né, de estudos, fontes de inspiração, que por acaso não estão... Eu acho que tem... acho que dentro dos processos dos roteiros e de estudos, eu poria aí a Escola da Ponte, né, o José Pacheco. Eu acho que não é exatamente alguém que eu colocaria também, acho que alguém que é uma inspiração bem grande para a gente, que é o Humberto Maturana, né? Eu acho que ele traz também aí... Sim. Reflexões que para a gente fazem todo sentido dentro do que a gente propõe. Acho que esses, né? Acho que, sei lá, acho que dentro do brincar tem o Gandhi Piorsky, né? Acho que muitos, né, gente? Mas acho que os principais aí são esses. São esses mesmo, né? Que nos compõem ali, né, enquanto educadores, as práticas, enfim. Seriam essas alterações, e também colocar que a gente é uma associação sem fins lucrativos, né? Embora a gente seja essa associação privada, existe essa característica filantrópica, né? A ausência de fins lucrativos, e a gente conta com 1/3 de bolsas sociais, 1/3 de política de desconto e somente 1/3 de pessoas pagantes. O resto achei incrível, foi muito bacana poder sentir através do relato como foi. Eu não pude estar com vocês, infelizmente, eu senti muitíssimo a Maria ter conhecido-os e conhecê-las,
mas então o relato dá um quentinho no coração. E acho que também, Zizi, a fundação, que você pôs 2016, né? 2016 foi quando a gente, de fato, alugou um lugar e começou, mas a gente abriu o CNPJ e começou em 2015, né? Quando a gente se juntou e começamos aí a juntar as forças para começar. Já estou anotando tudo aqui, já estou integrando já. E o corpo E obrigada docente, por todo esse registro bonito. linda de ver. E o corpo docente eu te passo depois certinho com nome e sobrenome de todo mundo, dos estágios, apoios, tá bom? Tá ótimo. Olha, temos perguntinhas, né? Já tenho as perguntas marcadas, eu vou trazer daqui a pouquinho. Só queria agradecer, Ju, querida Ju, a sua casa foi, assim, a representação de você. Acho que a Marta vai falar disso também, mas olha, deu para ver o seu coração, tá? Então a gente ficou emocionada, todos que tiveram ficaram emocionados com o seu carinho, com todos os materiais que você preparou aquele origami lindíssimo, eu tô guardando ele no coração, vai ficar assim como o exemplo do seminário, depois eu vou tirar várias fotos para poder, assim, trazer em agradecimento e lembrança, tá? Assim, e saiba que o coração tá aberto, todos os lugares, assim, de coração estão abertos para vocês, né? Fantástico. Eu falei isso com a Flora falou, a Ju até abre demais, de vez em quando tem que ajudar. Ela falou, isso mesmo, Flora, ajuda mesmo, porque essas pessoas que abrem o coração demais, tem que ter alguém que fala, calma, porque senão a gente se machuca muito, falando por experiência própria, né? Mas muito, muito especial, tá? E com a Flora foi maravilhoso, uma pessoa incrível, todos os tutores maravilhosos, assim, foi estar entre amigos mesmo. Nossa, o Luiz, que é um grande amigo também, nossa, foi muito bom estar com ele lá, o Fósforo, queridíssimo, né? Querido pela Edi, querido pela Marta, já tem pessoal que conhece, então, assim, foi muito especial, muito especial. E as crianças maravilhosas, né? Elas vieram com todo carinho, nossa, foi lindo. A gente ainda conseguiu pegar o aniversário, né? Da Cor, com a Flora, ainda teve um pouquinho, a gente só não estava passando bem de saúde, mas a gente conseguiu pelo menos dar um oi e falar assim, olha, pelo menos a gente veio dar um oi, um abraço, dizer que a gente está de coração, né? Mas vou passar para a querida Marta aí para trazer. Eu queria só trazer esse relato também afetivo, que eu não coloquei no script, mas depois a ideia é complementar, tá? Sim, querida. Obrigada pelas palavras. Eu cheguei de viagem e super senti a energia de vocês aqui. Eu que agradeço vocês terem ficado aqui, compartilhado, né, da casa nesses dias que eu não estava, e obrigada. Todo mundo do Tchê gostou muito também de receber. Estamos juntos, né? Pássaros de mesmas plumagens voam juntos, e a luta ao lado de pessoas que a gente gosta, de pessoas de valores similares, faz a gente entorta, mas não quebra, né? Dá um outro gosto da gente batalhar ao lado de pessoas especiais como vocês também, que têm um trabalho lindo na atuação aí com a educação. Nós que agradecemos também, todos vocês. Sim, querida Marta, agradecida, querida Ju. Então, né, fica meio redundante a gente falar aqui, depois de ouvir essas palavras bonitas de ambos os lados, mas eu digo para vocês que foi um sonho realizado. Estou nessa luta e nesse prazer de estar na educação há muitos anos. Sou aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, mas continuo, né, cada dia mais. O Fósforo foi meu tutor quando eu busquei essa mudança de postura. Quando vocês trazem Macarenco, eu já fico feliz, porque foi a primeira coisa que ele falou: lê o livrinho, vai ler o livrinho. E eu fico feliz com essas referências, de ouvir vocês trazendo Rubem Alves, Maturana, né, a questão do brincar. É um sonho, de fato, meninas, realizado, ver o trabalho que vocês realizam e ver as crianças transitando. Eu vivenciei um pouco dessa experiência no projeto numa escola pública, aqui em Brasília mesmo, mas com muitas limitações, né? As crianças não tinham essa liberdade, apesar da gente ter feito assembleia, ter quebrado parede,
esse espaço da natureza e o poder transitar e permitir que elas construam a sua autonomia a partir dos combinados, a partir dessa convivência. Isso é uma coisa muito bela da gente trazer, reforçar e dizer: é possível. É possível se tiver adultos ali responsáveis, sabendo qual é o seu papel, adultos maduros emocionalmente também, né? Porque a gente lidar com o desafio da infância, da pré-adolescência, da adolescência, é preciso que a gente esteja bem no nosso lugar de adultos, porque senão você entra em situações e ao invés de ser aquele que conduz, né, você volta para sua criança que você não está cuidando ou não cuidou, e para mim é um exercício de autoconhecimento também, da gente poder ver onde é que isso me tocou, o que eu posso fazer, porque é meu, não é da criança, é meu. Então, é um exercício constante, e foi um dia, para mim, muito lindo estar nesse espaço, ter percebido a energia de vocês, né, de realmente todas as pessoas que falaram comigo, que me olharam, das crianças, a senhora que estava na cozinha, que agora eu não me lembro o nome dela, mas, assim, foram pessoas... Oi? A Helena. Isso, Helena. Foram pessoas que eu percebi, né, que estão envolvidas, que é uma coisa, realmente é uma construção que requer muitos desafios, somos seres humanos, mas que há uma coesão. O que vocês estão desenvolvendo já tem essa coesão, já tem esse embasamento, e eu fico feliz de saber que vocês continuam, né? Tem que continuar com esse estudo, com esse conhecimento, para poder dar cada vez mais um passo. E uma coisa que para mim é um desafio é lidar com os conflitos, como lidar com os conflitos de maneira harmoniosa, de maneira madura, de poder olhar para essas situações e continuar junto, né? Porque eu acho que isso é um passo. Se vocês continuam, é porque vocês estão enfrentando essas situações conflituosas que surgem, e isso para mim, aí sim, Ju, me traz um quentinho demais para o coração. Eu saí daí numa felicidade que vocês nem imaginam, né? Com vontade de mostrar o Thier para Deus e o mundo. Então, porque é uma coisa muito bela, que quanto mais Thier estiver, mais eu estarei realizada nesse processo, né, educacional. Gratidão. Gratidão pela receptividade, gratidão pelo trabalho que vocês fazem, né? E é real, não é perfeito, e é real. Isso é muito lindo. Muito lindo. Tecida, querida Marta. O Luciano está com a mãozinha levantada também, Luciano. Nossa, é tanta coisa, né? Primeiro, gratidão, foi muito transformador para mim também. Eu penso da mesma forma que o grupo aqui. Obrigado mesmo por essa oportunidade. Eu já tinha escutado tantas coisas boas de vocês, né? E poder ver na prática foi muito especial mesmo. Eu normalmente eu sou voluntário da escola aberta já há 7 anos, e desse voluntariado vieram tantos frutos legais, né? E agora eu estou com um projeto novo junto com outros educadores, e vocês são uma inspiração também para a gente, né? Eu saí muito feliz e muito agoniado, porque eu falei assim, como é que eu colo nessa galera? Da mesma forma que eu colei no pessoal da escola aberta. Já falei para a Flora lá uma ideia lá de fazer um voluntariado aí, fazer uma imersão de inglês, que é uma coisa que eu faço com frequência aqui, e sei lá, entro com minha energia, com meu tempo aí, se vocês acharem que fizer sentido, eu descambo por aí e a gente faz essa brincadeira juntos. E, assim, logo que eu cheguei, eu acho que é sempre 3 passinhos, né? 3 camadinhas. Primeiro,
é o espaço, depois é o tempo, depois são as relações. Então você chegou, viu o espaço físico, pô, que lugar legal, caramba, meu, nossa, que legal. Mas aí tem uma voz dentro de mim que fala assim, Luciano, espaço não é nada, não. Tem espaço muito melhor do que esse aqui, ainda melhor do que esse aqui, né? Que enche mais os olhos e você vai ver o projeto por dentro, é um terror. Tá bom, vamos para a segunda camada. O tempo, né? Os dispositivos, o que cada um faz em cada hora. E olha que bonito, tá tudo lá. Tudo que a gente acredita, né? Do jeito e o porquê que a gente acredita estava lá. Mas aí ainda tem uma vozinha dentro de mim, essa filha da mãe dessa vozinha, ela fala assim, então, Luciano, mas fica esperto, meu. Fica esperto porque copiar dispositivo e tempo, qualquer empresário faz, né? Dá para fazer, é verdade, é verdade. Aí no terceiro eu mando essa vozinha, entendeu? Porque aí o que acontece? É das relações, é aquele momento que, uau, eu sou meio mole para essas coisas, sabe? Aí que eu vai falar mais difícil, mas morreu a galinha, morreu 2 galinhas, foi um assassinato, foi um homicídio. E aí, o que aconteceu? O que matou a galinha? O que aconteceu com a galinha? Vai lá investigar, todo mundo se junta e começa, né, pensar, faz a roda. Tá. Aí eu tô voltando, tem um menino choroso, né? Tem um menino todo assim, cabisbaixo, e uma educadora falando assim, eu não vou conseguir ficar com vocês, me cobre aí, eu tô indo lá junto com a galinha com ele para fazer esse luto aqui. Pô, que sensibilidade, né? Que da hora, tipo, alguém podia pensar, pô, é só uma galinha, não, menino, né? Vai ficar aqui mesmo, a gente tem que tocar essas coisas aqui, entendeu? Já morreu, mas não, né? Pô, é um luto, né? E, caramba, que bonito, que bonito. E isso, assim, eu vi um monte de momentos, assim, né, pequenininhos, e é isso que me encanta. Esse aí não tem como escalar, né? Você vai ver em negócios, a primeira coisa que eles te perguntam é, tá bom, quero investir em você, achei legal, mas dá para escalar? E eu falo, do jeito que você está achando, não. Escalar massificadamente, assim, fazer um treinamento de 5 horas e todo mundo sair já educador pronto, formado disso aqui, não. E nem é qualquer um que encaixa também, né? Então, desculpa, falei demais, mas, poxa, eu queria muito falar isso para vocês e queria muito estar junto de vocês aí. Então, por favor, considerem a minha proposta e a gente pensa aí num dia de imersão, eu levo os materiais que eu puder daqui também e tudo mais, tá bom? Obrigado, gente. Agradecida, Luciano, que maravilha. Realmente, a visão das crianças com relação a essa questão da passagem das galinhas foi incrível, porque elas sentiram, mas elas não ficaram desesperadas, elas conversaram, elas dialogaram, elas pesquisaram, elas entraram num processo de sentir, mas ao mesmo tempo não de sofrimento, de desespero, mas sim de sentir e falar, nossa, a gente tem que ver o que aconteceu, a gente precisa fazer esses levantamentos e ver essa atitude madura das crianças. Com relação a isso, agora tem 4 pintinhos morando no banheiro, descobri que foi a lontra, né? Fantástico isso, fantástico. A gente não sabia, porque no dia eu ainda estava pesquisando, né? O que aconteceu? Quem que foi? E todas as galinhas ainda não tinham morrido, morreram algumas, então depois deve ter acontecido o término do assassinato das galinhas. Ai, meu Deus. E a gente chegou, morreram 2, né? Aí, e os pintinhos. A gente falou, o que está acontecendo, né? Mas foi lindo, assim, a reação das crianças, porque muito bem-vinda, querida Carla, boa noite, que bom que você está aqui com a gente também. Então, ver isso, essa maturidade emocional das crianças, isso é fantástico, porque isso determina, inclusive, a construção para a preparação depois para os conflitos, porque é nessa hora do desespero, das situações difíceis, que a gente vê como as pessoas reagem na sua emoção, e elas vão se preparando para ter uma outra relação com a morte também, que isso é muito importante. Eu vivenciei muito disso na minha infância, de não ter uma relação com a morte do desespero.
e sim da maturidade da gente reconhecer e ver o que a gente pode fazer, como é que a gente honra, né, aqueles bichinhos que estiveram conosco, aí os tutores foram ali, enterraram, tiveram uma relação ali com as crianças se tiveram em roda, pensaram sobre, tudo isso é muito especial, isso é evidência de aprendizagem humana, isso é evidência de aprendizagem realmente de uma educação humanizadora, então foi lindíssimo, né, eu sei que, assim, vocês sabem, a gente tem que dizer um pouco, né, da animação, essa galera ficou super animada, a gente nem conseguiu organizar tanto, sistematizar tanto, porque todo mundo estava, assim, de coração cheio, sabe, de ver essa construção, porque a gente sabe o quanto que é difícil também, o tanto que vocês estão batalhando para conseguir, porque não é fácil, como uma associação sem fins lucrativos, como um processo de realmente tentar pelo ser humano, pelas crianças, trabalhando com secretaria de educação, com um território hostil, que Ilha Bela, vocês explicaram que é hostil, e assim, parece, gente, que a gente repete uma situação. Todos os lugares que a gente faz esses projetos são lugares hostis, né? Do Mato Grosso ao Rio Grande do Sul, como é que fala? Portugal, né? Eu não vou saber dizer, tipo, de qual parte de Portugal para Portugal, mas de norte a sul de Portugal é o mesmo problema também, de leste a oeste. No Brasil, as mesmas coisas também. O pessoal até riu de Portugal aqui, porque sabe, né? Como é que sofre também para conseguir fazer esses projetos. Porque tudo que é humanizador é diferente e traz uma outra visão, uma outra possibilidade, e gera medo, gera raiva, gera violência, a gente sabe disso, né? Educações com gestões democráticas e humanas é para rir ou para chorar, né? A Ana fala, porque ela também está sofrendo, ela não consegue firmar a escola dela em Portugal, está batalhando tanto por isso. Então, de Brasil, Portugal e outros países. É porque a Yara não está aqui, o de Moçambique, mas ela está com a mesma fragilidade. Tem outras pessoas em Macau, na China, que estão tentando fazer também, estão com a mesma dificuldade. É sempre as mesmas problemáticas que nós temos em comum. Então, é até bom para a gente trocar também, saber os problemas em comum, porque a gente pode encontrar soluções em comum, que é uma dessas grandes propostas também das redes humanizadoras, a gente poder fazer essa troca, né? E para finalizar, que eu não quero, né, monopolizar, passar aqui também para os nossos amigos, colocar que ontem foi aniversário do Helder, para quem não sabia, vou dar um parabéns para ele, e mais, foi aniversário do Anael, que é o filho do Bruno da Mariana. É no mesmo dia que eles fazem aniversário. Então, eu queria trazer uma conexão aqui também, porque esses vínculos e essas relações fazem a gente também se conectar, né? Eles têm aniversário no mesmo dia. O Helder escondeu, gente, mas eu falei, hoje eu não deixo passar. Tá? Mas brincadeiras à parte. É amizade aí de coração. É bom a gente saber os nossos aniversários, né? Então, gente, depois vamos fazer a listinha de aniversário, seria bom, vamos compartilhar para a gente lembrar e poder, pelo menos, honrar um pouquinho um ao outro, né? Então, é isso. Então, passando para você, Bruno, Mariana, queridos. Olá, gente, que alegria reencontrá-las. Foi muito especial, quero agradecer primeiro a Ju, que apesar de não ter encontrado, a gente ficou na casa maravilhosa, bioconstruída, uma energia, e foi muito importante ali, eu já estava nos processos, assim, de cura, e eu me senti muito bem acolhido pelo lugar, assim, sabe, pelos guardiões, pela energia do lugar, muito especial, parece que a casa teve um papel bem importante para mim, aquele pátio, aquela água ali foi, nossa, foi, né, um dia talvez dê para aprofundar esse sentido, mas foi muito mágico. E linda energia e tudo mais, Ju, gratidão por ter aberto a casa, né, pra gente, foi muito especial. E também o pessoal todo, Flora, Fósforo, todo mundo que nos recebeu lá com toda a paciência, as crianças, nossa, assim, olha, foi lindo, maravilhoso, muita inspiração. Alguns dispositivos nós já adicionamos à nossa rotina da floresta também, né? A gente também está nessa lida aí, conhece bem os desafios, né? A maioria é os mesmos, algumas peculiaridades, assim, mas em geral, mesmo a gente estando na escola pública, nós lá somos associação, a gente não tem vínculo como servidor, então os recursos para pagarem nós ainda captando também, né? E muito legal, assim, amei o lugar, assim, muita inspiração, e é legal, assim, eu vejo como essa conexão de rede, essas trocas, a gente pode, nossa, olha, a primeira que a gente aderiu foi o dispositivo do limite, da palavra limite, como a gente adorou, essa aqui a gente chegou e já trouxe o limite, a galera,
ter uma palavra clara, né? Porque às vezes tu tem que verbalizar de muitos modos, assim, pode não deixar tu ter uma que é aquele sinal, aquela luzinha vermelha, assim, que acende, né? Amei, entre vários outros que a gente já trabalha também, a gente tem um vínculo com a natureza muito grande também aqui, né? Por isso a proposta da floresta. E perguntas eu tenho muito pouco, porque eu fiquei 2 horas atordoando a cabeça do pessoal, perguntei tudo e mais um pouco que eu podia. Até as outras a gente não, nas outras coisas a gente não conseguiu perguntar tanto. Mas esse, assim, o Thier, eu esgotei praticamente tudo, assim. Mas para o final, se tiver um tempinho, talvez eu traga mais alguma coisa. Mas é só gratidão, parabenizar. A gente sabe o quanto é difícil, o quanto é desafiador, mas também recompensa, né, afeto e tanta coisa legal. Me identifiquei muito com os referenciais de vocês, as bases são os mesmos nossos, acredito de todos nós, né? Aqui. E muito legal, gratidão, gente. Foi uma experiência maravilhosa em todos os sentidos. Culturais, sociais, afetivos, espirituais, foi uma vivência inteira, tá, gente? Gratidão. E seguimos conectados. Vou passar para a Mariana aqui, que quer falar também. Eu quero, né, agradecer também a Ju, eu já mandei uma mensagem para ela, né, mas reforçar, assim, é muito importante, assim, quando a gente consegue também ter esses laços de solidariedade entre nós, né, e, então a minha casa está de portas abertas também, quando quiserem vir aqui para o Sul, né, tem hospedagem solidária, tem tudo que a gente puder fazer para se ajudar e trocar, né, fortalecer essa rede maravilhosa, que agora, né, se eu já gostava, agora eu gosto muito mais. Tô assim, ó, fã, colada na Zizi. Vamos lá, Zizi! Que a Zizi é aqui que é a tecedora, né? Que vai costurando, ela não perde uma, né? Ela tá sempre ligada nas conexões e nos contatos. E o que me marcou, muitas coisas me marcaram no Tchê, né? A família servindo o alimento para todos, com o cuidado, né? Com o carinho, com o respeito. Assim, sentir e perceber que as crianças são profundamente respeitadas, porque elas estão ali vivendo seus desafios de aprendizagem, né? Seus processos, mas elas estão tranquilas, elas estão relaxadas, tu vê que elas circulam de forma tranquila, elas abordam a gente para perguntar as coisas de forma tranquila, para mostrar a escola de forma tranquila, e só o respeito pode construir isso. Então, né, parabéns, me inspira muito isso. E assim, eu cheguei aqui contando para todo mundo que eu fui numa escola que as crianças podem andar descalços, que podem pisar na grama, que elas podem sair e voltar, e que tem um rio que passa dentro da escola, no pátio da escola. Mas chamando a atenção que, para ir no Rio, nós precisamos ter um educador responsável, né? Um adulto responsável para olhar por nós. Então, também a consciência dessa importância dessa construção coletiva com os educadores, com os adultos, né? Eles sabiam que tinha coisas que eles podiam fazer com autonomia e tinha outras coisas que eles precisavam do adulto responsável. E não era só aquilo que oferecia perigo, mas também aquilo que oferecia que poderia causar uma bagunça, né, como o território do brincar, que é aquele armário que tem os campos, né, de experiência. Então, isso eu percebi, assim, também, né, essa construção não é assim, a gente faz o que quer, aquela coisa que muito falam, né, e criticam, não, dava para perceber muito bem essa construção do limite, né, do respeito ao coletivo, do cuidado do adulto, da presença do adulto, né, então, parabéns, muito obrigada por nos proporcionar, né, se fortaleçam, né, acreditem, né, vocês estão entregando muito, vocês estão impactando muitas pessoas, aquelas que estão ali com vocês, mas também aquelas que podem ver que isso é possível. Então, muito obrigada. E eu deixei umas perguntinhas ali na geral, né? Então, é isso. Maravilha, gente. Olha, tem as perguntinhas aqui para você. A gente tá correndo um pouquinho, só por causa do tempo mesmo, tá, gente? Que a gente sabe, né, que a gente não tem um tempo tão grande para tudo que a gente poderia fazer e falar, mas fica o convite. Se vocês puderem também, na semana que vem tá aqui com a gente também, a gente poderia alongar um pouquinho mais, né, para poder falar tudo. Claro, sim, eu estou emocionadíssima, gente. Eu agradeço muito. Eu vou ler aqui as perguntas para tentar responder para vocês.
Deixa me ver aqui no chat. Você quer que lê? Quer alguma ajuda? Eu percebi que a sustentabilidade financeira era distribuída em 3 vias, mas não percebi bem que vias eram. Poderia partilhar um pouquinho? Sim. Sim. Nós temos, né, uma comissão de captação que tenta há bastante tempo alavancar recursos através de editais, né? Então, assim, em alguns momentos a gente consegue alguns editais, o próprio o Territórios do Brincar, né? A compra, a aquisição foi a partir de um edital, mas a nossa principal fonte de renda, infelizmente, ainda é as mensalidades, né? A gente tem uma prefeitura que é muito oposta da nossa ideologia, do que acreditamos, então a gente não conta com nenhum auxílio, nenhum apoio da prefeitura, ao contrário, o que eles puderem fazer para dificultar a nossa vida, eles fazem. E hoje é um pouco assim, né? O TIE tem 1/3 das crianças pagantes, 1/3 de uma política de desconto, que varia de 25% a 75% de desconto, e 1/3 de bolsas sociais, né? Eu entendo que a nossa receita principal é ainda as mensalidades e a doação dos educadores, né? O corpo docente, infelizmente, ainda trabalha, né, sem registro. Acho que o TIE é possível muito por essa entrega das pessoas que o compõem, né? Fico imaginando que talvez num outro cenário de entrega não acontecesse como hoje é. Mas a gente batalha bastante para ter outras fontes de recurso, né? A gente tem atualmente em andamento há 3 anos a obtenção do selo SEBAS, que é um selo que traz uma série de benefícios. A gente também se inscreveu como ponto de cultura, aguardamos a aprovação, e a gente também está em tramitação com a nota fiscal paulista, que permite a doação, né, de valores através do CNPJ. Mas, por hora, a gente tem 3 famílias parceiras que, além da mensalidade integral, contribuem a mais, né? Então, a gente tem uma família, por exemplo, que paga uma bolsa social. A gente tem uma outra família que paga R$ 300 a mais, 400 a mais, conforme as possibilidades, e aí isso nos auxilia. Mas hoje, de fato, a gente, infelizmente, ainda vive das mensalidades. O nosso sonho é que o TIE não fosse pago, né? E, enfim, mas vamos caminhando, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta, se ficar clara essa questão da sustentabilidade financeira do Instituto. Muitos perrengues. O primeiro ano que a gente tem um respiro, assim, que deu para ter dissídio coletivo, que deu para fazer um aumento anual e gradual de salário. Essa casa nos possibilitou uma expansão e uma abertura, né? Ela veio, vocês comentaram, né, dessa energia que ela tem, ela de fato trouxe uma energia de menos escassez e mais abundância para a gente, mas é um movimento novo, é um momento novo. Até o ano passado, todo ano a gente não sabia se ia conseguir existir no ano seguinte. Era um desafio bem grande, assim, nossa, será que vai conseguir? Como vai ser, né? Então, esse ano é o primeiro ano que a gente tem um respirinho mesmo, assim. Deixa eu ver. Querida Jo, a Ana falou perfeitamente, obrigado. Bem parecido com o que fazemos aqui. Ela é do Núcleo Semente de Portugal. Também é uma associação, está fazendo as mesmas construções e está numa batalha para conseguir se constituir. Depois, até se a gente puder falar um pouquinho, seria bom. Gente, assim, estaremos nos encontros, a ideia é que a gente consiga participar mais e somar junto com vocês, mas, eventualmente, quem quiser tirar dúvida, falar, fazer uma ligação, enfim, conversar, estamos à disposição também, né? Nós sabemos de sua família. Tá. Tem outras perguntinhas, eu só vi que tem 2 mãos levantadas, agora eu estou com uma dúvida, porque tem as perguntinhas e tem o Luciano com a mão levantada e a Marta. Podemos... Sim. Sim, Luciano? Você falou alguma coisa, Marta? Não entendi. Tá.
O que vocês preferem? As pessoas que estão com as mãozinhas levantadas? Depois a gente volta para as perguntas aqui no chat, pode ser? Zizi, a pergunta, pode responder do chat, aí se der tempo eu lanço mais uma. Ah, tá bom. E o Luciano não sei, porque ele não tá podendo falar. Então, tem as perguntas. Gente, eu dá prioridade para as outras perguntas, tá? Mas eu tenho uma perguntinha importante aqui sobre sustentabilidade econômica que a gente pode contribuir para ajudar. Por favor, anota, Luciano, tá? Para a gente não perder. Tem uma pergunta aqui que é em relação ao acolhimento das famílias, das crianças que chegam, né, na escola. E aí, então, acho que eu gostaria de responder essa pergunta. A gente tem no TIE uma comissão que se chama CANI, né, é Comissão de Acolhimento de Novos Interessados. E essa é a comissão responsável por receber, acolher, né, desde quando a família, ou pesquisadores, ou, né, quem quiser chegar, voluntários, estagiários, né, chegar de alguma forma, conhecer mais, se aproximar mais do projeto, por essa via, né. E aí, a gente faz normalmente uma primeira conversa, né, via WhatsApp. E aí, em relação às famílias, né, acho que existem famílias muitas vezes que não estão na ilha, então a gente faz normalmente um papo inicial remoto, né, para trocar um pouco sobre o projeto pedagógico, contar um pouco sobre a escola, para que inclusive a família entenda se faz sentido, né, para eles estarem no TIE. Feito isso, a gente marca, ou então vem até aqui, a gente faz essa mesma conversa, já conhece o espaço, né, e a gente marca depois, então, uma visita ao espaço. E aí, eu acho que a gente também tem diferentes perfis de criança que chegam, né, então tem crianças que já chegam desde muito pequenas, e aí tem um processo bastante alinhadas, eu acho também, já nos valores da família, né, com o que a gente propõe, e tem uma adaptação bastante natural e tranquila, né, e tem crianças que vêm de muitos traumas, assim, dentro dos processos das escolas anteriores, né, eu acho que quanto mais velhas as crianças chegam ao TIE, mais isso aparece, né, por exemplo, a gente tem um grupo atualmente de adolescentes, assim, que, né, a gente não divide exatamente por série, mas que estão matriculados no 9º ano, por exemplo, a grande maioria deles chegou há pouco tempo na escola, né, ou seja, saíram das escolas onde estavam, nos 8º, 9º ano, né, para uma escola que até o momento tem até o 9º ano só, né, que é o TIE, e chegam com muitas questões, né, de trauma, de bullying, então, é um processo de muito acolhimento, de muita conversa, de muitas rodas, de muitas trocas, né, junto à família e junto a essa criança que chega, né. Normalmente, acho que as crianças se adaptam muito facilmente, né, à proposta do TIE, né, é raro uma criança que não se adapta à escola. É mais fácil as famílias virem cheias de questionamento, né? Mas tem todo esse tempo livre. Mas e esse dia aqui, o que a criança faz nesse tempo? Só brinca, né? Em que momento que vai aprender a tabuada, né? Então, eu acho que o processo de adaptação é muito mais da família, né, adultos, do que, de fato, das crianças, que muito facilmente se adaptam, né? Eu acho que existe uma adaptação à rotina, que eu acho que talvez essa seja um pouco mais complexa, assim, né? Porque, assim, eles vêm de uma rotina que eles não precisam ter autonomia, né? Alguém está dizendo para eles o tempo todo o que eles vão fazer, que horas eles vão fazer, então tocam um sinal, naquele momento eles saem e trocam de atividade, ou entra um educador, sai outro, né, tem lá um tempo de 20 minutos para tomar lanche, para dar uma brincadinha, né,
Então, de repente, eles chegam numa escola em que o formato e a organização é completamente outra, né? Então, eu acho que tem um tempo de adaptação a essa rotina, né? De entender, não, mas e agora eu posso estar livre? Mas e agora, né? Eu acho que, se for pensar num processo de adaptação, eu acho que é muito mais nesse sentido do que, de fato, uma dificuldade, né, de se adaptar, de se relacionar, né? Eu sinto que acontece isso com as famílias, muitas vezes, né, de nos virem nos questionar em relação aos processos aqui. Mas, e aí tem uma outra coisa que a gente busca fazer também sempre, uma chegada bastante acolhedora, né? Então, a maioria das crianças chega nos inícios de semestre, né? O início do primeiro semestre é quando tem mais crianças novas. Então, normalmente a gente faz uma primeira semana de atividades de socialização, de troca. Então, a gente propõe saídas, a gente vai para a praia com todo mundo, a gente faz brincadeiras em que eles vão se relacionar. Então, a primeira semana é uma semana de atividades voltadas só para estabelecer vínculos e criar, né, relações. E aí, porque a gente entende que o processo precisa acontecer a partir do vínculo, né? Então, e também as crianças que têm necessidade de que a família esteja, né? Há também essa abertura para que a família esteja aqui fazendo essa adaptação. Normalmente isso acontece mais com as crianças mais novas, né? Menores, assim, da família precisar estar. E aí a gente normalmente deixa bem livre para que a família esteja o tempo que a gente sentir que é necessário, que a família sentir. Às vezes acontece da criança já está super adaptada, a gente também, e aí a gente precisa dizer para a mãe, para o pai assim, tchau, né? Já deu, tá bom, a criança está ótima aqui, né? Mas eu acho que é isso, assim, tem todo esse processo, né? A gente tem muitos momentos também de encontrar, de se vincular em outros espaços que não só o da escola, né? Então, eu acho que é um processo que é bem acolhedor, né? Essa transição, assim, porque, na verdade, né, das crianças que vêm de uma outra experiência escolar, é uma experiência, em muitos aspectos, violenta, né? Elas são violentadas em muitos aspectos, né? Em relação ao tempo, em relação né, a muitas questões. Então, se acostumar a ser respeitado, né? A ser cuidado, a ser acolhido é mais fácil, né? Então, acho que é isso. Não sei se também se conseguir responder. Eu posso engatar uma perguntinha nessa sua resposta, Flora, e para a Ju também? Claro, querida. Pode, gente. Porque quando a gente fala em vínculo, em criar relações humanas, e escola, e esse espaço de conhecimento também, me vem a questão da autoridade. A autoridade pedagógica, a autoridade docente, a autoridade nessas relações. Vocês têm esse lugar da autoridade nessas relações que são tão horizontalizadas? E se há essa relação, como que ela transita numa relação democrática e humanizadora? Quer falar? E se ela... Podemos responder compondo, porque penso até que é super interessante sempre essa pluralidade, né, do que nos compõe, né? Eu penso que entre aspas, né, não tem muito esse lugar, por exemplo, me remeteu bastante a essa coisa que o Steiner fala bastante, né, de uma autoridade amada, de uma autoridade afetiva, né? Eu penso que para a gente ali no Tchê, o que rege todas as relações são os valores. Então, eu sinto que a gente não precisa invocar autoridade, a gente precisa invocar os valores. Eu não sei se dá para compreender, né? Mas, assim, claro
que somos nós, adultos, educadores que estamos lá, né? Que conduzimos, que mediamos, que trazemos muitas vezes, além das outras crianças, quando trazem entre si próprias, o limite, né? Mas ele, ao meu ver, ele parte sempre desse embasamento dos valores. Então, né? Então, relembrar que tal postura ferem o valor da responsabilidade, o valor da humildade, né? Acho que a gente trouxe bastante, todos nós aqui nas nossas falas, o quanto é importante que o educador tenha também essa humildade, né? De se revisitar, e acho que isso é algo que a gente costuma fazer muito, né? Acho que diariamente. Será que eu agi dessa maneira? Foi a mais correta possível? Será que eu fui autoritária quando, de repente, em algum momento... Ou será que tudo bem? Eu evoquei os valores e a coisa teve uma fluência, né? Então, eu vejo mais como esse eixo de autoridade do Tchê, ele não é da persona, né, educadora, ele é do coletivo, dos valores. Acho que essa regência que o coletivo tem em contraponto ao individual, ele por si só traz um pouco, né? Não sei se eu consegui responder, Marta, e aí vamos ver. Maravilhosamente, Ju. Quero ouvir Flora, que ainda está de mãozinha aí. Acho que eu queria, na verdade, só complementar. Você acabou, Ju? Desculpa, amiga, acho que eu te atropelei. Não, acabei. Eu acho que eu queria só complementar, né? Acho que a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu ouvi a pergunta da Marta foi como a Ju, a questão dos valores, né? E os valores, eles perpassam educadores, todas as pessoas, né? Crianças e independentes de sermos. Então, eu sinto, né, que não existe esse lugar de autoridade, né? Existe um lugar de papéis, talvez, né? Nós somos educadores, nós estamos ali pensando as propostas né? E é claro que muitas vezes as crianças fazem isso junto com a gente, mas eu acho que, né, não é uma autoridade nesse lugar de autoridade de quem manda, de quem toma decisão, né? Eu acho que é uma autoridade no lugar de papéis, né? De quem está ali trazendo, né, elaborando roteiros, trazendo, mas sempre de um lugar bastante horizontal e permeado sempre pelos valores. É isso, só para complementar. Ai, gente, gratidão mesmo, é muito bom ouvir. E, assim, essa questão dos valores de fato ser vivido, né? Você poder se revisitar e olhar, será que eu estou sendo realmente humilde, arrogante, ou o que seja, né? Então, para poder manter essa relação respeitosa. Isso, para mim, faz muita diferença e eu fico feliz de ouvir vocês. Obrigada. Agradecida, muito importante. Isso aí faz toda a diferença. E essa construção dessa busca da autoridade é muito interessante, né? Porque na educação humanizadora a gente não vê dessa forma, né? Tipo, a gente tem que buscar uma autoridade. A gente constrói a autoridade na relação, pelos valores, nos vínculos, no feedback, no retorno e na construção de uma gestão realmente humanizada, que é o momento que a gente consegue se falar para ver os pontos que a gente precisa resolver, né? E até aqueles pontos que não tem mais solução também, porque tem uns que às vezes só o tempo mesmo para curar, né? Vocês colocaram também de situações que tem horas que a gente tem que dar um passo para frente, né? Pular, virar a página, porque naquela página não tem muito o que fazer, né? Então, esses pontos são muito importantes para os projetos, porque a gente sabe que o que constrói os projetos são as relações humanas, e o que destrói os projetos também são as relações humanas. Então, no final das contas, né, a educação humanizadora está aí, né? E no final o trabalho é muito mais com os adultos do que com as crianças, né, gente? Vamos combinar que as crianças estão ali no seu aprender, no seu lidar, o que dá trabalho mesmo. E também, né, eu não lembro se vocês chegaram a... Não sei se vocês chegaram a perceber, a gente tem uma palavra aqui também, que é a palavra limite, né? Eu acho que essa palavra traz também esse lugar do limite, que é uma palavra que todos nós usamos, adultos e crianças, né? Quando sente que está ultrapassando o limite, que chegou no lugar onde não quero mais, né? E acho que isso, tanto nas brincadeiras, quanto... né, essa palavra, quando é dita, ela precisa ser respeitada, né? Então, acho que isso também é mais um lugar que não é sobre autoridade, mas é sobre respeito e limite, né? É isso.
Muito Bem. bom, querida Flora. Olha, tem mais perguntas, não sei como é que está o tempo de vocês. Algumas pessoas precisaram sair por causa de Portugal, que também estava no horário. Como eu Mas, cuido do tempo, eu gostaria de chamar atenção para isso. Só então, você descansar também, né? E a gente não está com pressa, não, a gente quer construir relação, né? Então, quero mais disso, mas podemos, constar vocês, ficar por aqui. E lembrando que nesse sábado, é o último sábado do mês, que a gente pode se encontrar também, um geralzão, 11 horas, sábado. Fica o convite para quem puder. Não é isso, Cizi? é isso mesmo, né? Deixar esse convite muito bem lembrado, Helder, e deixar também com a Flora e com a Juliana, se elas puderem, porque eu não sei, no sábado elas disseram que estão com alguma dificuldade, mas se na próxima quinta-feira vocês puderem estar também, para a gente terminar pelo menos essas perguntinhas, aí a gente conseguiria formular, se vocês puderem, né? Que aí seria muito bom para a gente poder. Ou no sábado. No sábado a gente está tentando fazer o encontro de todos. Então, se vocês conseguirem, seria muito bom. Ou alguém de vocês conseguir, se não conseguir, um pelo menos, né? O representante de cada lugar. Eu estou aqui rezando, aqui, tentando ver se cada um, pelo menos, representante de cada lugar consiga. Porque a gente está organizando no sábado, no último sábado do mês, pelo menos um representante, que aí a gente consegue trazer mais diálogo, mais aprofundamento. E se vocês puderem na próxima semana também, seria muito bom, porque a gente fecharia essa construção com vocês. Fecharia assim, né, gente? Essa agora, olha, amigo é para sempre, né? Então, agora vocês encontraram um problema, vocês conseguiram amigo, vai ser longo prazo. Eba! Solução. Sim, acho que a gente, né, não se trata de uma relação onde vocês fizeram uma vivência e que a gente precisa esgotar tudo aqui. Acho que a gente está em rede. A ideia também é aprender com vocês, construir com vocês, é participar dessa troca. E aí é isso, a gente está à disposição, e-mail, telefone, WhatsApp. Poxa, essa pergunta agora me surgiu. Fiquem muito, muito, muito à vontade. A gente ama falar sobre educação também, poderíamos ficar horas aqui. E a gente vai estar junto. Então, de repente, o que não deu para saciar agora, a gente sacia depois. E eu queria ver se cabe, nesse último tempinho, pedir licença para ler uma poesia para vocês, que a gente gosta muito. Pode ser? E a gente tem próximo, gente, muita vontade também de ir para Brasília, para o Sul, de conhecer os espaços de vocês, as trajetórias de cada um, né? O Lu na Escola Aberta, tão perto, estivemos aí, a galera da Escola Aberta é queridaça do coração, assim, a gente até se chama de escolas primas. Então, acho que a gente se conectou, se achou, e vamos alçar voos juntos por aí, né? E falando em voo, a poesia que eu vou ler para vocês é de um historiador que é pai, inclusive, do Tchê. A gente já era muito fã dele antes dele ser pai do Tchê, e ele chegou no Tchê com um filho numa questão de saúde mental muito debilitada por como ele era tratado na escola, né, de bullying, e hoje é uma das crianças que está nos motivando a regularizar o ensino médio, porque diz que não quer estudar nunca mais em nenhum outro lugar que não seja o Thier. Então, eu vou ler para vocês Aula de Voo, do Mauro Iazzi. O conhecimento caminha lento feito lagarta. Primeiro, não sabe que sabe, e voraz contenta-se com o cotidiano orvalho deixado nas folhas vívidas das manhãs. Depois pensa que sabe e se fecha em si mesmo. Faz muralhas, crava trincheiras, ergue barricadas, defendendo o que pensa saber, levanta certezas na forma de muro, orgulhando-se do seu casulo. Até que maduro, explode em voos, rindo do tempo que imaginava saber, ou guardava preso o que sabia. Voa alto sua ousadia, reconhecendo o suor dos séculos no orvalho de cada dia. Mesmo o voo mais belo descobre um dia não ser eterno. É tempo de acasalar. Volta à terra com seus ovos, à espera de novas e prosaicas lagartas. O conhecimento é assim. Ri de si mesmo e de suas certezas. É meta da forma,
metamorfose, movimento, fluir do tempo, que tanto cria como arrasa, a nos mostrar que para o voo é preciso tanto o casulo como a asa. Que lindo, Ju. Muito obrigada. Valeu, gente. Por toda a Gratidão pelo poema, pelas palavras. Valeu, gente. Lindo demais. Maravilhoso, Ju. Terminamos lá em cima, hein? Maravilha. Boa noite. Gratidão. Obrigada, gente. Durmam Boa bem, noite. sonhos. Estamos juntas, estamos juntos e seguimos. Gratidão, meninas. Beijo. Um Boa beijo. noite. Beijo, boa Boa noite. noite. Foi Tchau. lindo, obrigada. Valeu, boa noite. Agradecida, querida. Vou fechar aqui. Querida Ju,